Ah, meu Pai, seja com teus servos. Muitos vieram de longe, gemendo, muitas necessidades, mas tudo coopera para o bem, porque nós te amamos, ó Deus. Então, Senhor, trabalha em nossas vidas, restaura teus servos e abençoa cada um deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Amém. Essa coisa, não sei se agora, vou chamar aí o então, está tudo bem? Que outros estão doentes, põe no lugar de enfermidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu mando todas as enfermidades nos vossos corpos, que saiam e vão para o quinto dos infernos. Oh, receba a cura. Ele ficou doente no vosso lugar. Jesus de Nazaré se fez doente. Ficou doente para que vocês fossem curados, como está escrito. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, vós fostes sarados. Pelas feridas de Jesus, recebam a cura em nome de Jesus Cristo. Recebam. Sejam todos curados, libertos. Você que está no hospital, receba a cura. A ansiedade sai, depressão sai, tem problema de respiração, aquieta-te, volte a respirar. Você que respira através das máquinas, seja restaurado agora. Do oxigênio artificial, seja restaurado agora. A mioma desaparece, o câncer desaparece, a hemorragia se aquieta, as dores saiam, gripe, febre, tosse, cabeça aberta, vai embora, os pés, recebam. No nome poderoso de Jesus, sejam todos curados e libertos. Aleluia. Câncer, vai embora. Sai dessa pessoa, câncer. Sai, mioma. Aleluia. Recebam. Receba a cura. Receba a libertação. A restauração. Bênção. Que o meu Deus vos conceda o desejo do vosso coração. O meu Deus responda às vossas orações. Atende o pedido que vocês estão a lhe fazer. Aquele que ouve orações e responde orações, vos conceda os desejos, as petições que vocês lhe fizeram. Vão! Estão curados, libertos. Glória a Jesus de Nazaré. Visão restaurada, audição restaurada. O mudo começa a falar, o cego começa a ver, o surdo começa a ouvir, o paralítico levanta-te e anda. Se alguém está no estado de coma, acorda, levanta-te. Você que tem uma causa na justiça, o meu Deus justifica a tua causa. O meu Deus te responde, o meu Deus te ajuda, o meu Deus te perdoa, o meu Deus te restaura, o meu Deus te protege. O meu Pai vos abençoa com todas as suas bênçãos espirituais. Jesus reina. Amém. Glória a Deus nas alturas. Jesus reina. Meus amados irmãos, a morte que estava na panela foi que? Foi expulso da panela. Mas como assim? Morte na panela é coisas parecem ser que parecem ser umas são grandes metáforas, outras parecem ser hipérbolos, outros parecem ser sei lá, aquelas figuras aí, prontos.
mas que refletem a grande realidade do mundo e do Espírito. Amém? Glória a Deus nas alturas. Refletem a grande realidade do mundo e do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Leia só o que está escrito na segunda, não é pregação, é só breves considerações. No segundo livro de Reis, no seu capítulo 4, versículo 38, que tem como epígrafe: a morte que havia na panela é tirada. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto você vai procurando até achar, eu já estou a ler. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome na terra, e os filhos dos profetas estavam, glória a Deus, assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma para brava. Recolheu dela sua capa cheia de coloquintidas, glória a Deus, coloquintidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Isso é bem estranho, né? Quer dizer, coisas que nem folhas que vocês nem conhecem, que nem eles conheciam, só cortaram e puseram na panela para cozinhar. Bem estranho, é a fome que faz isso, né? Quer dizer, bem disse Salomão, que para a alma faminta deu amargo a doce, só que esse amargo quase que os matou. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela, e não puderam comer. Porém, disse ele, nesse caso Eliseu: trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela, e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Amém? Glória a Deus nas alturas. Creio que muitos já leram essa passagem bíblica. Muitos já ouviram essa passagem bíblica, e você que, se calhar, é a sua primeira vez a ouvir e a ler, então você já leu também e já ouviu. Glória a Deus nas alturas. Eliseu, discípulo, ora discípulo nesse caso de Elias, mas que aqui já estava nas vestes do mestre, lugar, glória a Deus, como sucessor do seu grande mestre Elias. E ele estava a se mover debaixo da unção do Espírito dobrado de Elias. Glória a Deus. Por isso fez coisas incríveis. Fez coisas estupefactas. Até na sua morte. O cadáver que caiu por cima da sua sepultura, onde estavam os seus ossos, aleluia, os restos mortais, o cadáver de Eliseu. Sabe o que aconteceu? O cadáver foi lá jogado às pressas por cada guerra. Ressuscitou, tornou a levantar. Parece nos filmes, parece coisa de ficção científica, ou parece coisas, né? Voltou a levantar cadáver, os companheiros pegaram ele, jogaram ele lá. Para aqui já não há como mais sepultar, quando a gente estamos apertados, a guerra está intensiva, jogaram ele lá, caiu sobre os ossos do profeta. Aleluia. E o Espírito da vida, do fogo do Espírito, reacendeu e deu de novo vida àquele cadáver e voltou a se levantar. Parece que não aconteceu nada, mas aconteceu sim. Amém? Glória a Deus nas alturas. E acontece que nos dias mesmo de Eliseu, nos dias de profecia de Eliseu, profecia, estou a falar de profecia, dias de profecia, estou a falar dias do seu ministério, aleluia, terreno, enquanto ele exercia o seu ministério, foi nesse caso até Gilgal. E quando ele lá chegou, achou não só filho dos profetas, mas o povo, e muita gente, né, principalmente os filhos dos profetas, aleluia, sim,
sem nada de comer. E estavam todos sentados a se olhar de cima para baixo. Por quê? Porque havia fome. Fome. Não é? E aqueles homens nada puderam fazer, estavam só de mãos atadas, cruzadas, à espera que acontecesse um milagre, sem fazerem nada. Foi assim que Eliseu, ao chegar, olhando para eles, e eles estavam na presença de Eliseu, só a olhar, estamos esfomeados, estamos não sei o quê, mas também não tinham coragem de falar, olha, precisamos de alguma coisa, não sei o que, eu faço algum milagre. Em outras palavras, tu já estás a ver, Eliseu, tu já estás a ver, portanto não precisamos que nós digamos alguma coisa, não precisamos que abramos nossas bocas para nós falarmos o que estamos a precisar e o que está realmente acontecendo. Tu consegues ver, tu consegues enxergar, então tu já podes saber o que precisamos. Os olhares acabaram falando o quê? Tudo, porque existe a comunicação gestual, até nos olhares também se comunica, aleluia, até nos olhares você pode se comunicar com alguém. E assim, glória a Deus, que Eliseu percebeu que eles estavam esfomeados, só estavam lá a se olhar, era questão só de vergonha e tempo para que, glória a Deus, pudesse, aleluia, começar a gemer por causa da fome, porque quando a fome vem gemidos de, consequentemente, morte. Sem comer nada, começam a gemer, começam a ficar desnutridos, depois o que segue é morte. Glória a Deus. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está o inferno? O teu aguilhão? O rei ressuscitou. Como eu dizia, foi assim que Eliseu percebeu o que estava aí a acontecer e o que realmente aqueles filhos dos profetas, aqueles covardes filhos dos profetas, aqueles sem fé filhos dos profetas, porque se eles fossem ousados, eles teriam não só fé, se eles tivessem fé e se esforçassem, seriam ousados e eles provocariam de milagre. O milagre teria acontecido, mas não funcionou ali. Não puderam fazer nada, sentados a olhar para baixo, a girar as vistas, tipo de Jacó. Então, aquela ave, há um outro nome, né? Para além de Jacó, há um outro nome. Glória a Deus. Ou então, papagaio, vamos assim dizer. Ou então a ave, o que, né? Mocho, que fica girando a cabeça de um lado para o outro, fazer barulho com olhos. E eles que? Assim, então eles vão perceber, o que vocês estão aqui a fazer? Só se olharem, assim, nada, seus covardes, seus tímidos, seus sem fé, não temos fé, tem fé, mas uma fé pequenininha, não fazem nada, estão sentados a se olhar. Vão lá, falou ao moço dele, Jazi, vai lá, tu entra lá no mato, com alguns desses covardes, filhos dos profetas fracassados, os seus pais são fracassados, como dizem lá na religião, lá na né? Eles dizem, você não pode ser um fraco, não pode ser um fracassado, tem que se esforçar, tem que não sei o que, já sabe mais ou menos onde é que é. Glória a Deus, a gente gosta muito de usar essa expressão. Não pode ser um fracassado, tem que ser um forte, tem que ser não sei o que. Claro que essa é a mensagem do coaching para ganhar, extorquir dinheiro das pessoas, para também melhor posicioná-las na falsa verdade, no falso evangelho de Cristo Jesus o Senhor. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor vivo e eterno Deus. Louvado seja o nome daquele que reina pelos séculos dos séculos. Louvado seja o nome daquele que reina pelos séculos dos séculos, daquele que reina para todos sempre. Aleluia. Glória a Deus. Foi assim que Geazi, o moço de Eliseu, com mais outros homens, entraram na mata e colheram algumas ervas. Só que no meio daquelas ervas que eles colheram havia também uma erva brava, que quer dizer, uma que não se poderia comer. Por isso eu disse, quer dizer, é complicado. Será que eles não sabiam, não deram conta?
ou porque a fome já estava demais, então acabaram resolvendo pegar aquilo mais. Se fosse o caso, então já teriam feito aquilo há bastante, faz tempo. Tá vendo? Já teriam entrado na mata, teriam colhido. Mas também eles estavam sem fé para fazer aquilo. Agora, se calhar por causa da palavra do homem, eles vão lá colhendo, eles fora, atrapalhadamente, começaram a colher, começaram a socorro. E em todas as ervas que eles colhiam, digamos isso, acabaram colhendo ervas proibidas, ou seja, não comestíveis. E ainda se levaram, puseram no tacho, naquela panelada, e começaram a ferver o caldo, puseram todos os ingredientes, estava a ferver, né? Aquele barulho. Aquele caldo, mas não foi caldo do poeira, foi caldo para os filhos dos profetas. E acontece que terminou o caldo. Sim, não foi caldo do poeira, Brega Cabral. Foi caldo dos filhos dos profetas, mas um caldo dos covardes, né? Só Deus. Caldo dos covardes. E é assim que eles que terminaram, provaram, começaram a comer, todos já esfomeados, para a alma faminta até o amargo é doce. Começaram já, todos porque quando assustaram, eu não sei se começaram a sentir aquilo amargar no organismo deles, não sei o que eles começaram a sentir de concreto, mas só sei que gritaram, homem de Deus, a morte na panela. A morte na panela, e assim pararam de comer. E Eliseu disse, trazem que farinha. E deram farinha, Eliseu disse, olha, pega essa farinha, joguem lá nessa mesma panela do caldo. E jogaram na panela. E depois Eliseu disse, agora podem voltar a tirar para comer. E eles voltaram a tirar, comeram, e já não havia mais morte. Que significa que era um caldo que ia os matar, que ia matar todos eles, se ele continuasse a comer. Ou então, se Eliseu que não fosse de Deus, não usasse da palavra, infelizmente, seriam cadáveres, mortos. Mas o homem de Deus estava lá e deu a solução. Amém? Por quê? Porque ele tinha fé. Era homem de Deus, de verdade, e na verdade não era um falso homem de Deus. Aqueles filhos dos profetas estavam só lá à espera de uma solução, e o homem de Deus, Eliseu, deu solução. Qual é a solução que deu? O homem de Deus tinha fé, e porque ele tinha fé, levou lá o quê? A presença de Deus, e fez com que o milagre acontecesse. Glória a Deus nas alturas. E aquela farinha ou seja, a panela em si representa vidas humanas, representa a vida de cada um, representa glória a Deus famílias, representa glória a Deus comunidades. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Glória a Deus. E assim como a própria situação que eles estavam a viver, que tem a ver com as circunstâncias da vida, glória a Deus. E a fome é mesmo fome, sim, que pode ser a fome mesmo física ou então espiritual. E quando as pessoas estão esfomeadas, sabe-se muito bem, é o que aconteceu, acabam até comendo até aquilo que é amargo. Só que na alma, naquilo que é espiritual, o homem está a comer aquilo que é mortífero, ou então uma comida que lhe vai matar, ou que já começou a lhe matar, uma comida preparada, um caldo de morte. Mas porque ele é cego,
não consegue ver. E quando ele começar a provar, ele até pode sentir aquilo amargar, mas está esfomeado. Em outras palavras, pavô, o que eu vou fazer? Se eu não comer, vou morrer. E se eu comer, vou morrer na mesma. Então prefiro comer, ainda que eu morra, mas pelo menos eu vou morrer daqui a alguns dias, ou 2 dias, alguns minutos, alguns ou anos, ou meses, enfim. Vou só já comer. E é assim que está acontecendo. E enquanto vão comendo, uns até dizem, não, até eles sabem que aquilo é amargo, mas ele vai fazer, parece que não sabe que é amargo, ou parece que não é amargo. Para não falar aqueles até que, mesmo sendo amargo, ele vai dizer, não é amargo, é doce, tá doce, é bom, tá bom, o caldo tá bom, Por quê? Tá faminto, tá sedento. Para a alma faminta, até o amargo é doce. Está percebendo? Que significa até aquilo que não presta, vai comer. E não é o que está acontecendo. As pessoas estão a se alimentar de caldos preparados por quem? Por falsos profetas. Está percebendo? Estão a comer, estão a se alimentar de caldos preparados na panela da morte. Ou então, caldos da morte, caldos da destruição, caldos oh, aleluia, da morte, da destruição, do roubo, enfim. Mas as pessoas, porque não querem se deixar libertar, por isso continuam aprisionados, continuam o quê? Porque quem mesmo está a ver a corrupção, a destruição, a morte, e fica calado, o que é que está a fazer? Está a consentir. E quem consente é porque também vai gostar, ou já começou a gostar. Aleluia. Mas quem não consente com aquilo que ele está a ver e ouvir, obviamente que não vai ficar calado, vai fazer alguma coisa, vai rejeitar, vai reivindicar, vai não sei o quê, vai se... Enfim. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Mas, não é, mas para muitos não é isso. Amém. Acabam aceitando, o que é que vou fazer? Deixa-me só comer, deixa-me só não sei o quê, deixa-me só... E vão morrendo, infelizmente. Vão perecendo. Aqueles homens, filhos dos profetas, não tinham nada que comer. Estavam só lá, assentados, a olhar de cima para baixo, porque não tinham fé para provocar milagre, para verem Deus agir em suas vidas, para verem milagre, mas foi lá o homem que estava cheio de Deus. E assim, glória a Deus, o homem ordenou para que fizesse aquilo que é o normal. Vão colher lá ervas, não sei o que, cozinha e fervam. E quando perceberam que havia morte, como eu disse, Eliseu pediu a farinha e disse para que jogasse na panela. E jogaram, e depois disse-lhes, agora podem tirar novamente e comer. E quando fizeram, sentiram que aquele paladar de morte que já existia desapareceu. Amém. E só foi possível Eliseu remover aquilo, glória a Deus, pela sua fé, porque eles clamaram. Se eles fizessem como muitos fazem hoje, espiritualmente falando, sabendo mesmo que o que ele está comendo não é bom, é amargo, está a comer um caldo da morte, mas ficam em silêncio. Na religião é assim, por isso eu falei, espiritualmente ou então fisicamente, entendemos que aquele caldo é mesmo caldo físico, é comida. Mas espiritualmente tem um significado. Como eu já disse, todos aqueles que ouvem os falsos profetas, os falsos mestres, estão a comer do caldo da morte. Mas aquilo que eu já disse, eu repito, se você não entendeu, põe aí para você entender, para a sua segurança. Aqueles que conseguem até ver, quer dizer, em certa parte Deus, pela sua misericórdia, consegue abrir para eles verem que aí onde eles estão, tentarem entender que onde estão é o lugar da morte, é um lugar de destruição, de roubo, e que estão a ser mortos. E estão a comer caldo da morte. E eles, uns sentem mesmo que dá alguma coisa errada, alguma coisa não sei o quê,
mas não conseguem se revoltar, tomar uma atitude de fugir. Preferem permanecer lá. E há uns até que dizem um dos mais estúpidos, né? De uma denominação religiosa, já de uma igreja caída há muito tempo. E dizem, fazer o quê? Para onde se irá? Para onde? Porque acreditam que é lá onde há Deus, o único lugar onde há Deus, eles acreditam. Mas, no final de contas, nem Deus mais se lá está. Aquilo já está abandonado. Espiritualmente, aquilo completamente abandonado. E eles dizem, para onde? Ele foi ver a corrupção, ver os pastores corruptos, os prostitutos, vendo o seu... E diz, para onde? E para onde? Se essa é a verdadeira, esse está corrompido. E aqueles até que podem ver até o tal pastor, o tal profeta a fazer suas maracutaias, suas bruxarias, a fazer suas prostituições, suas imundícias. Ele diz, não, é normal, ele é homem também, ele falha, mas é grande homem de Deus, por quê? Estão a se deixar levar. Porque até o ser humano gosta de se deixar manipular. Você não sabia disso. O ser humano gosta de se deixar mentir, enganar. Gosta de se deixar manipular por outros. Percebeu? Infelizmente. Mas Eliseu fez a sua parte. Como um homem de Deus, removeu a morte que havia na panela. E porque aqueles que gritaram, por isso Eliseu fez aquilo. Por isso eu disse, se eles não gritassem, não tivessem gritado, há morte na panela, homem de Deus, há morte na panela, o que teria acontecido? Continuariam a comer, só fazerem caras feias, a sentir um paladar bem estranho, e depois o que ia seguir? Poderia ser no mesmo dia, minutos depois de comer, poderia ser no dia seguinte, no outro dia, ou quizá até num dia que Eliseu já não estaria, eles começariam a perecer, começariam a cair. Iam assustar só, agar, foi-se. Por quê? Já estavam mortos, já estavam envenenados. Não é que tenha acontecido porventura. É o que acontece, você não sabia disso. O homem, as pessoas que estão a ouvir os falsos profetas, estão a ser mortos. Porque, como eu já disse, repito, estão a comer do caldo da morte, da destruição. Preparado com os ingredientes da morte. Só que vão comendo porque estão famintos, estão a sentir o paladar estranho, mas ainda assim não há problema. E aqueles até que nem sequer conseguem perceber que o paladar é o paladar completamente ruim, do tal caldo que eles têm sido servido a cada domingo, que eles vão a essas denominações religiosas, a cada sábado, a cada dia, não sei de que eles têm lá as suas reuniões, eles se reúnem e estão a comer o caldo da morte. O falso profeta está a preparar e os ingredientes que ele põe lá, Satanás, demônio, diabo. E as pessoas que comem diabos, comem demônios, comem espíritos malignos, diabólicos. Você não sabia disso? Os ingredientes que existem no mundo físico, esses ingredientes que são usados, tomados, não sei o que, existem também no mundo do espírito. E são colocados nesses caldos, nesses alimentos, alimentos que são confeccionados no espírito, ou pelos falsos profetas, e as pessoas estão a comer. Quando Jesus disse que minha comida é verdadeira, minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Está a pensar que é mentira, é verdade. Quem crê em Jesus come a carne dele e bebe o sangue dele. Mas quem não crê em Jesus, quem acredita nos falsos profetas, comem carne de Satanás, comem carne de demônio, comem carne do diabo. Existe um espírito que a pessoa, sem saber, está a comer carne do demônio, do diabo. É a morte. Dá para saber. Mas como assim são espíritos em carne? Entenda, não é carne física. Quando Jesus disse que quem crê em mim, ou seja, a minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida, estava falando da carne física, como é carne física. Isso que escandalizou os judeus, pensaram que ele estava a lhes falar que eles tinham que comer e beber o sangue dele, a carne dele, literalmente falando, fisicamente falando. Não, é no espírito. Você consegue me perceber? Você que está entendendo, responda bem. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Só uma pessoa entendeu. Então, graças a Deus por isso. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor vivo, Deus. Mas por que eles clamaram? A morte na panela. Oh, meu Deus, a morte na panela. Então Eliseu entrou em ação e mostrou o seu Deus. O Deus que ele tinha, o Deus que ele servia. E assim aconteceu um milagre. Ele pegou a farinha e colocou naquela panela. E a morte sumiu. Sabe o que significa farinha? Farinha, nós sabemos, é da farinha que vem o pão. E essa farinha, glória a Deus, entendemos hoje, ou espiritualmente falando, como que é? Como palavra de Deus. A palavra, aleluia, da fé, que gera milagre, que gera mudança, que gera transformação. Amém? Aquela farinha que Eliseu colocou na panela é a palavra de Deus que é colocada na vida dos homens, porque a palavra de Deus, quando entra na vida de alguém que está morto, porque todo homem que não tem Deus está morto. E aqueles que, ainda mais que ouvem os falsos profetas, estão, como eu já disse, estão a comer do caldo da morte. Aqueles que andam na vida mundana também estão mortos, porque também vivem comendo a carne e bebendo o sangue de Satanás, do diabo, dos demônios. Mas quando, glória a Deus, os mesmos sentem que estão a morrer e clamam, oh Deus, ou então acreditam no homem de Deus, porque se eles clamaram a Eliseu é porque acreditavam em Eliseu. Então, também para poderem fazer Deus entrar em ação, agir, tem que acreditar no homem de Deus, como está escrito: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. E como é que você vai crer no Senhor vivo Deus, se você nem conhece esse Deus? Logo tem que crer no profeta de Deus, e o profeta Deus vai fazer com que você conheça, ou então vai mostrar os meandros, entre aspas, o caminho para você poder acreditar no vivo e eterno Deus, e assim ser salvo e estar guardado debaixo das asas do Cordeiro de Deus. Aleluia! Glória a Deus nas alturas, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E assim, glória a Deus nas alturas, aleluia, a palavra pregada pelo homem de Deus vai fazer com que, aleluia, entre na sua vida e opere, glória a Deus, com eficácia para remover, glória a Deus nas alturas, aleluia, para remover o que? A morte na sua vida. Por isso eu falei, aquela panela simboliza nações, espiritualmente são nações, são que povos, são línguas, são famílias, são casas assim, ou famílias, são pessoas individualmente também falando, glória a Deus, e que estão mortas, não têm vida. Por quê? Porque estão sempre a comer, a se alimentar de Satanás, estão sempre a comer, assentados à mesa de Satanás, à mesa de Jezabel, sem saber que estão a comer veneno. Por isso quando a pessoa está, agarra, foi-se, sim, porque estão a ser mortos no espírito. Mas quem acreditar na mensagem do homem de Deus, quem acreditar no homem de Deus, quem vai ir clamar, eu estou a morrer, estou a comer daquilo que é da morte, não quero mais isso. O homem de Deus, ajuda-me. O que vai acontecer? O homem de Deus vai liberar a palavra. Aí a palavra que ele vai liberar é vida, vai entrar em ação e vai operar. Essa é a farinha, glória a Deus. E a farinha na panela vai remover a morte. Vai tirar a morte na vida do homem, da mulher, da família, que acreditar, glória a Deus, na mensagem pregada por um homem de Deus, aleluia. Isso é o que faz toda a diferença. Como eu disse ontem, quando fui realizar o casamento, eu disse, glória a Deus, ninguém dá aquilo que ele não tem, cada um dá aquilo que ele tem. Se o falso profeta realizar casamento, o que ele vai fazer? Ele vai passar aquilo que ele tem, o que? A maldição. Quando ele diz, eu vos abençoo, não estará nada abençoado, estará amaldiçoado. Porque cada um dá aquilo que ele tem, ninguém dá aquilo que ele não tem. E eu disse, e eu vou abençoar, porque eu recebi a bênção, glória a Deus, do meu Pai espiritual. Assim como ele, glória a Deus, recebeu do seu Pai espiritual, do alto de Deus, aleluia. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. E Eliseu deu a vida. Glória a Deus. Porque ele tinha vida, era vivo. Glória a Deus, amém. Então nós precisamos pôr farinha nas nossas vidas. Você precisa pôr farinha na sua vida, na minha,
a sua nas nossas vidas. Amém? Precisamos pôr farinha para assim, glória a Deus, expulsarmos a morte das nossas vidas, das nossas famílias, das nossas parentelas, das nossas comunidades e exatamente das nossas nações. É claro que morte como tal existirá até o último dia e Deus há de acabar com tudo e criar tudo novo. Mas ainda assim nós podemos expulsar isso das nossas vidas. Porque o mundo é uma panelada. Você não sabia disso. O mundo é uma panelada completamente escura, fusca, negra. E onde a morte reina, onde a morte faz e desfaz. Só escapa aquele que colocar a farinha na sua vida. Aquele, glória a Deus, que colocar a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai se tornar um escudo, um bronquel. Aleluia. Sobre a sua vida. Amém? A palavra da fé, não palavra vazia, não palavra letra, mas palavra da fé, palavra do Espírito. Glória a Deus. Porque para Eliseu pegar a farinha e jogar na panela e dizer, podem agora comer, é fé. Farinha. Farinha também ia desaparecer, ia se tornar também uma farinha mortífera, misturada com aquela panelada de caldo. Seria o próprio caldo da morte, não é? Caldo da morte, que ia gerar poeira, só ia assustar, caiu poeira, muita poeira, caldo da morte. Mas não, porque estava lá o homem de Deus e tinha que dar solução, e deu solução. E o homem de Deus estava lá, estava Deus. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Nós já temos conosco, no nosso meio, digamos, o homem enviado do céu, e nós acreditamos, precisamos acreditar. E assim, glória a Deus, a farinha será colocada nas nossas vidas, na sua vida. E depois você verá os efeitos, a eficácia dessa farinha, dessa palavra. Oh, desse pão vivo que desceu do céu. Parece o que, não é? Amém. Glória a Deus nas alturas. O pão vivo que desceu do céu. Oh, Padre Dina. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Amém? Graças a Deus. Glória a Jesus. Até aqui a exortação da parte do Senhor vivo Deus. Amém? Graças a Deus. Nós vamos terminar com a nossa reunião, ou vigília, enfim, sei lá. Mas antes, você que precisa de oração ou que está a contorcer-se com dores, por favor, coloque a mão no lugar da dor e eu vou avisar-lhe uma oração. Amém? Ainda não, passa de né? Ainda não. E aqui é lugar de muita confusão. Aqui tem já os grandes que é féritos. Por vezes sentem dificuldade. Que não, ainda não. Quando tiver já tudo. É o obreiro Zacarias. Glória a Deus nas alturas. Aos sábados, domingos, como ontem e hoje também. Glória a Jesus. Você nem pode imaginar ontem nós irmos ao casamento. Quer dizer, seres humanos. Só uma empresa fácil de Satanás. Caros no mesmo sentido, estamos só assim, estão assim, a colidir, estão assim, em bater, laca. Mas eu vi, isso é coisa de demônio. Só pode ser, não tem onde que é. Não tem outra explicação. Claro que por vezes os próprios
que parecem ser homens são os próprios demônios. Ou mais como assim? Está a pensar que todos os carros que circulam na via são carros, de verdade? Próprios demônios. Há carros que estão a circular, você sabe, tipo é carro. Não é carro, são urnas. Sabe, mas é urna. Há carro que você está a pensar que está a circular e é carro. Não é carro, são serpentes. E esses têm um objetivo: provocar acidentes ou até a passar, mas deixando uma adição para depois provocar outras situações anômalas. Quando assustar só o homem, tá mesmo, tudo bem, tudo. Quando assustar só, de repente ele vê tipo alguma coisa surgiu e vai despistar, vai embater, não sei o que, com aquele testemunho que eu contei ontem, não é? Do carro, tentou, apareceu um motoqueiro, não sei se aquele é um motoqueiro fantasma, não sei onde é que ele, e o tal motoqueiro também andou, já não foi mais visto. E o motoqueiro veio, quer dizer, aquilo foi algo aquilo foi algo rápido e assustador. E ele que logo viu o motoqueiro e o que? Se ele continuasse, porque estava em alta velocidade, ele que passaria por cima do motoqueiro. Então, tentou fugir o motoqueiro. Só tentou despistar um pouquinho, foi o suficiente por causa da velocidade com que ele estava a conduzir. Aquele voou, eu vi, não é porque alguém me contou, eu vi o carro voar tipo nos filmes. O carro no quê? Voou. Eu, de repente, também que eu levantei a minha mão e eu disse: Elias já está na terra. Elias já está na terra. E não vai perecer ninguém. Só sei que o carro caiu lá no carnaval. E o carro ficou mesmo assim cravado no meio, está lá. E aquele não vai sair com pronto-socorro nem nada. Aquilo vai ser mesmo, terão que levar lá essas ruas, ou que alguma coisa para encatar, que é o chassi, e puxar. Aquilo cravou. Virou de quê? De cima para baixo. Mas saíram sem sofrer danos. Só um que estava até assim, com a perna um pouquinho normal, né? Porque eu creio na hora de sair, de puxar, porque saíram pelas janelas. E vejo como Deus mesmo é bom. As próprias janelas que saltaram, quer dizer, aquilo acredito que quando levantei as mãos, o anjo do Senhor entrou em ação, abriu, antes mesmo de que daquilo cair, abriu a janela, porque de outra forma nenhum conseguisse. Aquilo virou de cima para baixo. E numa vala, essas valas de drenagem, ainda bem que até ainda não começou a chover aqui em Luanda, e não seria fatal. Mas é Satanás, o diabo. Há uns que fizeram acidente porque estava acontecendo, de repente viu uma montanha à sua frente. Montanha! E ele naquilo de tentar gravar em alta velocidade, e o carro que desliza, ou então dá o que como se diz, né? Tira um voo, ou vai bater uma árvore em algum lugar. Uns vêm, como já vi história, vem, parece que é uma velhinha a passar pela estrada, e ele em alta velocidade para não passar por cima de que a pessoa tenta gravar. E o que vai acontecer depois? Ou o que estiver aqui atrás também a vir em alta velocidade vai bater nele, vão acabar colidindo. Ou então, quer dizer, aquilo é desastroso. Já houve acidentes que as pessoas dizem, isso pode ser excesso de velocidade. Há vezes que sim, mas mesmo questão de excesso de velocidade, porque o próprio diabo também entrou na cabeça do tal motorista para fazer isso.
Mas a maioria das vezes não tem nada a ver porque essa velocidade, porque há uns porque bebeu, estava embriagado, a conduzir, a dormir, coisa do gênero, bom. Mas também o diabo estava lá. Por isso sabe que estava embriagado, não em condições, por que ou só em conduzir? Não seria mais fácil não fazer isso? Ou não fazê-lo? Mas essa é a vida no planeta Terra. Por isso, bom ter Deus, acreditar no Senhor Deus vivo. E assim vai andar com Deus. Deus Emmanuel, Deus conosco. De dia e de noite, e livrando-nos sempre do que, né? Do perigo, do mal. Glória a Deus. Por isso, antes de sair, você tem que orar. Tem que orar. Porque o mundo já está maligno, meus amados irmãos. E as coisas não estão nada... Mas Deus está no controle. Guarda os céus, livra os céus de tentação, do mal, dos laços do passarinheiro. Aleluia. Mas os ímpios, a morte está com eles de dia e de noite. E estão sempre a comer da morte. O que é que se esperava? Ok, pode se esperar. Graças a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo de Nazaré, tá? Deus abençoe. Glória a Jesus. Fiquem na paz, fiquem na bênção. Em nome daquele que vive para todos sempre, pastor Dinei, pastor Ronaldo Vieira, pastor Jonas Alves. Glória a Deus. Para o pastor Sérgio Souza, no segundo livro de Crônicas, capítulo 7. Glória a Deus nas alturas. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 7, começando no versículo 1. Tem como epígrafe a glória, ou seja, o fogo e a glória de Deus são os sinais da sua aprovação. É claro que na sua, se calhar, pode haver alguma diferença na descrição, né? Nesse caso, a escrita, mas que glória a Deus. O conteúdo é o mesmo. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Glória a Deus. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Glória a Deus nas alturas. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. Oferecer sacrifícios perante o Senhor. Aleluia. Para ter o que? Glória de fogo e fazer descer a glória de Deus, ou para o fogo descer, assim como a glória, é necessário que haja sacrifício. Sem sacrifício não há fogo, muito menos glória. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Então vemos aqui, meus amados irmãos, o que o escritor desse livro, digamos, de Crônicas, escreve acerca do que aconteceu nos dias de Salomão. Salomão, nós bem sabemos, é alguém que, creio eu, que todos nós que aqui estamos nessa sala temos pelo menos algum conhecimento acerca dele. Quem foi ele? Filho de David, que foi ungido rei, escolhido e ungido como rei para reinar em Israel. O pai, glória a Deus, já velho, sim, ele não só escolhe mais uns, a Salomão, porque também já tinha feito a promessa, a mãe de Salomão, que é Betseba, sim, a mulher com quem David se tinha adulterado, de quem matou o que é o marido.
Glória a Deus. O primeiro filho foi gerado daquela mesma relação, nesse caso, né? Relação pecaminosa, adulterina, morreu, foi semente do pecado como tal. O segundo, já que é Salomão, não morreu, mas viveu. E o próprio rei Davi tinha feito promessa a Betseba que o filho dela viria a substituir, como forma de compensá-la, né? De reparar o dano que ele tinha causado. Não só entrou nela, mas também acabou matando o marido dela. Glória a Deus. E já nos dias de sua velhice, Adonias, que era o filho mais velho, irmão mais velho de Salomão, claro, de uma outra mãe, nesse caso, para Salomão, e de uma outra mulher para o próprio David, acabou constituindo-se rei antes mesmo de que o pai ter morrido, e foi ajudado pelo chefe do exército, né, nesse caso, como se diz o Estado-Maior, que era Joabe. E Joabe era um homem que tinha um coração mau. Tá bem? Ajudou Adonias, juntamente com o outro sacerdote, a constituir-se rei. E quando Natã, o profeta, se apercebeu disso, e não só ele e os outros sacerdotes, os anciãos, foram ter com David e disseram-lhe: ó rei, tu não prometeste que o filho da Betseba seria o rei, mas o que está acontecendo é que Adonias já se constituiu rei, já organizou todo o cenário, estão lá os sacerdotes, está lá o Joabe também está lá, o Estado-Maior, aquilo todo, e prontos. Agora é melhor fazer alguma coisa para salvar o reino. É melhor fazer alguma coisa, porque na verdade David amava muito Adonias, sabe que amava mesmo. Só que como ele tinha ainda o lado espiritual, apesar daquele que ele teve, mas depois de ter se arrependido, ele se esforçou mesmo para cumprir a sua palavra. Porque se ele fosse molengão espiritual, teria deixado levar. Mas os anciãos disseram-lhe: cuidado, não deixe que o seu coração, que o amor que você tem por Adonias, acabe superando o interesse pelo reino, pela nação, porque o que está em jogo é o reino, é a nação. Se você entregar aquilo na mão de Adonias, está mal, porque Adonias era mesmo um comportamento carnal, mundano, enfim e tal. Não é que Salomão era espiritual como tal, mas pelos que eles já viam, os próprios homens, que se ele reinasse, seria um desastre atento. Mas Davi também não pensa que ele era já assim mau, mas um tipo Joabe que perturbava até o pai, não. Mas ele quer só os anciãos, pronto, como também a vontade de Deus não era aquela, era mesmo que Salomão fosse rei. Por isso, eles foram ter com quem, né? Com também Natã, que era profeta e conselheiro de David. Foram lá ter com ele e disseram: vê lá o rei, o que vais fazer. Não deixes que teu amor por Adonias. Sabemos muito bem que tu amas muito. Sim, muito mesmo. Mas aqui está se tratando de reino. É o reino que está em jogo. E ele disse: não, mas tem razão, é verdade, é verdade. E Natã disse: lembra-te do que disseste, da promessa que fizeste. Então tu prometeste. E ele disse: é verdade. E assim David ordenou, lá mesmo no leito onde estava deitado, que preparassem Salomão, que o pusessem no cavalo dele, e assim tocassem trombetas, buzinas, e fizessem soar que Salomão era constituído rei. E assim, apressadamente, Natã, glória a Deus, e os outros sacerdotes fizeram, aleluia, com os anciãos, glória a Deus nas alturas.
E assim Salomão, glória a Deus, foi constituído rei. E quando morre Davi, ele tomou o controle, mas antes de Davi morrer, falou com ele acerca da construção do templo, da edificação do templo. E Davi disse-lhe que ele não poderia fazê-lo porque não é que faltou vontade, queria, mas o Senhor não lhe permitiu, porque o Senhor disse que ele tinha derramado muito sangue, tinha que deixar aquilo para o seu filho, e assim a responsabilidade foi dada para Salomão. E Davi passou o que a planta do templo, como seria, assim e tal. E apelou às pessoas para que contribuíssem, ele próprio contribuiu, o povo, as pessoas contribuíram para que Salomão pudesse edificar o templo, o primeiro templo, glória a Deus, porque não havia ainda templo, havia a tenda, a arca estava na tenda, glória a Deus, que Davi tinha construído. Sim, e assim sendo, já, glória a Deus, nos dias que Salomão estava a reinar, começou a construção do templo. Amém? Começou a construção do templo. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Construindo o templo, eles, assim que terminou-se a construção do templo, fez-se tudo. Então, como nós podemos ler, glória a Deus, Salomão e o povo foram para sacrificar, glória a Deus nas alturas. E assim sendo, fez o sacrifício, mas Salomão começou a orar. Ele orou ao Senhor vivo Deus. Na verdade, não foi a primeira vez que ele orou. Já havia orado. Glória a Deus. Quando ele pediu ao Senhor Deus vivo para que ele concedesse sabedoria. Mas aqui já neste dia ele, glória a Deus, começou a orar ao Senhor Deus vivo, fazendo lembrar ao eterno Deus das promessas, da palavra que ele tinha dito ao pai dele, David, servo do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Para que o Senhor estivesse sempre com eles, não fizesse virar o seu rosto contra o seu ungido, que é David. Glória a Deus nas alturas. E enquanto ele orava essas e outras palavras, louvado seja o nome do Senhor, de repente o fogo desceu. Fogo caiu, sobre o sacrifício, ou o holocausto. E assim que o fogo desceu, de repente, quando assustaram, viram uma nuvem que encheu todo lugar, a casa nesse caso, né? Uma nuvem desceu e cobriu toda a casa. Mas antes da nuvem ter descido, desceu primeiro o quê? O fogo. E o fogo, glória a Deus, consumiu o holocausto. O que é o holocausto? O holocausto é todo aquele sacrifício que era feito antigamente, cujo vítima, nesse caso o animal, que fosse vítima, quando digo vítima, nesse caso o animal que era oferecido como sacrifício, o holocausto, tinha que ser queimado todo ele. Aleluia. Tem que ser queimado. Significa que nem os sacerdotes poderiam aproveitar, porque havia sacrifícios como pacíficos, e não só que poderia-se tirar uma parte para os sacerdotes, ou então tiravam-se simplesmente, mas degolavam o sangue, o cordeiro, por exemplo, e o sangue tiravam para espargir sobre o pecador para a purificação. Muito antes punha a mão sobre a cabeça do cordeiro, do novilho, e assim, glória a Deus, cortavam a cabeça, e o sangue que jorrava, pegava-se, punha-se numa bacia, e com esope espargia sobre o pecador, e assim dava purificado os seus pecados. E havia outros sacrifícios também de animais que poderia se levar lá, não só um novilho, um cordeiro, mas também como poderia se levar os animais, glória a Deus, como bode. Sim, bode é o macho da cabra, e oferecia-se, mas
queimava-se uma parte e outra parte que né, poderia servir também para os sacerdotes. Glória a Deus, era a porção deles. Mas havia sacrifício como esse do holocausto que o vítima era queimado. E a cinza, glória a Deus, poderia se espargir se fosse naquela altura. Até Salomão também fez aquele rio que ficou praticamente conhecido já de rio de Cedron. Sim, porque os sacrifícios sempre que escorria de sangue estava sempre a escorrer. E espargia-se a cinza nesse caso, glória a Deus. E assim sendo, glória a Deus, o fogo desce e consome o holocausto, queima, glória a Deus, o sacrifício que estava por cima do altar, glória a Deus. E em seguida a glória desce, e a nuvem da glória do Senhor Deus vivo desceu de forma visível, não é porque foi só assim no Espírito, não. Eles viram a nuvem desceu, assim como lá no deserto a nuvem da glória de Deus, que também podemos chamar de Shekinah, descia sobre o tabernáculo e as pessoas viam. E quando Moisés visse, ou quando ele via a nuvem descer, ou a nuvem cobrir o tabernáculo, ele já sabia que o Senhor queria falar com ele. Ele apressadamente saía de lá onde estava da sua tenda e ia até a tenda da congregação, nesse caso, até o tabernáculo, e ele entrava, glória a Deus, debaixo da nuvem da glória de Deus, começava a falar com ele, Moisés, com voz audível, claro, ele ouvia, não o povo, Moisés, e assim, sim Senhor, a glória de Deus nas alturas, e eles viram de forma visível, eles viram a nuvem do céu, viram o fogo, parece aquilo que aconteceu lá no monte, né, no Carmelo, com o profeta Elias, que o fogo desceu, consumiu o holocausto, todo mundo viu, e até lambeu a água que estava, glória a Deus, sobre o próprio altar, consumiu tudo. Salomão e o povo e os sacerdotes demais viram o fogo descer sobre o holocausto, consumiu o holocausto, e em seguida a nuvem desceu e cobriu toda a casa. Oh, aleluia, glória a Deus. A nuvem cobriu toda a casa, glória. E assim sendo, os filhos de Israel, quando glória a Deus, ouvindo descer o fogo e a glória do Senhor sobre toda a casa, digamos, eles encurvaram-se sobre o rosto ou com o rosto inteiro, sobre o pavimento, glória a Deus, e adoraram o Senhor e louvaram ao Senhor, porque é bom, pois a sua benignidade dura para sempre, glória a Deus. Mas isso se deu porque houve sacrifício, porque Salomão sacrificou, aleluia, porque Salomão, repito, sacrificou, aleluia. Então entendemos com isso que para que haja fogo, para que desça fogo, assim também como glória, é necessário que haja sacrifício. Primeiro, vamos entender, para que dessa glória é necessário que haja fogo, porque se não houver fogo, glória não desce. E para que desça fogo é necessário que haja sacrifício, amém? Não haverá fogo sem sacrifício, não vai descer fogo sem sacrifício. O fogo só desce quando há sacrifício para ser consumido, aleluia, glória a Deus. Quando há sacrifício, e só haverá sacrifício se houver já um altar também preparado. E o altar, glória a Deus, não deve ser quebrado, tem que ser altar reparado, glória a Deus. E assim o sacrifício por cima do altar, como fez Elias, antes de oferecer sacrifício, lá no Monte Carmelo, ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E assim ele pôde colocar o sacrifício sobre o altar. E ele orou e o fogo desceu, aleluia. E esse altar hoje em dia, meus amados irmãos, não é físico, não é que você vai procurar um monte ou algum lugar para a sua casa, montar um altar no seu quintal ou coisa já não. Não é nem naquele quarto onde você ora, o que você diz de santuário, não sei aquele santuário, é só algo assim, mas é só do nome, né? Porque santuário não tem nada a ver com santuário. É simplesmente um lugar de oração, é simplesmente o seu quarto, o seu aposento de oração, aleluia. Glória a Deus nas alturas. Mas o verdadeiro altar é o nosso coração, amém? Que tem que ser preparado para quê? Para
o sacrifício ao Senhor vivo Deus, para a adoração ao eterno Deus. Amém? O nosso coração, o seu coração, o meu coração é o verdadeiro altar de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E o coração, o altar quebrado significa o coração que não está bem diante de Deus. Quer dizer, altar destruído, altar corrompido, significa o coração que não está bem diante de Deus. Coração não voltado para Deus. Coração que não serve a Deus. Coração que não tem Deus. Coração que não se preocupa com as coisas de Deus. E se você quer ter glória a Deus, aleluia, altar pronto, você tem que consertar-se com Deus. O seu coração tem que estar voltado e conectado com Deus. E o seu coração tem que ter glória a Deus, aleluia. O desejo de servir, de buscar a Deus, aleluia. Tem que ser restaurado o seu coração. Terá o coração de pedra e um novo coração de carne. Aleluia. Manso e humilde, como disse Jesus. Aprendei de mim que sou manso e humilde de quê? De coração. O Senhor Jesus disse isso. Aleluia. Coração restaurado, coração manso e humilde, coração voltado para Deus, conectado com Deus. Então, esse coração estará preparado para quê? Para receber o que é o vítima, para receber o sacrifício. Aleluia. E sacrifício somos nós mesmos somos os sacrifícios, meus amados irmãos. Entendeu? Nós somos o sacrifício. Glória a Deus nas alturas. Eu e você somos o sacrifício. Não pensa que você vai buscar um cordeiro, um animal, não sei onde comprar um animal lá no açougue, aleluia, ou no mercado, de coisas do gênero, lá onde vende os animais. Não. Você é o sacrifício. O seu corpo é o sacrifício. Como está escrito, corpo, aleluia, me preparaste, sacrifício. Aleluia. Glória a Deus. Você é o sacrifício. Seu coração é o altar e você próprio é o sacrifício. Preparar o seu coração e pegar o seu corpo, colocar no quê? No altar, para servir ao Senhor, para servir de sacrifício. Glória a Deus nas alturas. E assim você vai fazer aquilo que Paulo disse, vai se esmurar, vai se subjugar, renunciando suas vontades, o mundo e o que no mundo há. Ou sim, o nosso corpo é o sacrifício, meu corpo, o seu corpo, nosso é o sacrifício. Aleluia. E nós temos que nos colocar no altar de Deus como sacrifício, não imundo, mas vivo, santo e agradável a quem? Agradável a apresentando nossos corpos, nossos membros como sacrifício vivo, santo e agradável a quem? Oh, meus amados irmãos, a Deus, a Deus. Oh, povo de Deus, a Deus. Você precisa ler mais a Bíblia, precisa ler mais a Bíblia, senão é complicado. Glória a Deus nas alturas. A Deus, sim. A Deus, apesar de esse Deus que apareceu aí. Glória a Deus. Obrigado, Conceição. Glória a Deus nas alturas. A Deus. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor vivo, Deus. E assim, glória de sacrifício no altar. Você vai agora, aleluia, pedir pelo fogo, pelo derramar do fogo. Paia. Oh, aleluia. Você vai pedir, Deus, eu quero fogo nesse sacrifício, eu quero fogo nesse corpo, porque o corpo, o sacrifício, aleluia, o animal, que é o sacrifício, sem fogo não presta para nada, não é água quente, não é água morna que você vai derramar para queimar o sacrifício, é fogo para queimar o sacrifício, para que haja, para que a glória também possa descer, aleluia, aquela fumaça, aquele sabor do Senhor, a Shekinah do Senhor. Glória a Deus. Então, o altar reparado e o sacrifício no altar, glória a Deus. Você vai orar, vai dizer, Deus, como fez Salomão, lembra-te, tem compaixão e misericórdia, vem derramar teu fogo, porque o fogo desce e consome tudo, queima os pecados, queima as doenças, queima as maldições, queima e quebra tudo e todos, porque não há nada que resista ao fogo do alto. Fogo queima, fogo consome, e o nosso Deus é o fogo consumidor. Aleluia. O vivo e eterno Deus aleluia. Glória a Deus, que nós servimos é um fogo consumidor. Glória a Deus. Fogo
consumidor. Depois de descer o fogo, ou então colocar o sacrifício no altar, reparado, sacrifício no altar, vai orar. E na oração você vai perseverar, vai perseverar. Quando assustar o fogo, vai descer. E o fogo vai consumir o quê? O sacrifício, como eu já disse. E o fogo consumindo o sacrifício, o fogo vai estar aceso. Não pensa que vai consumir e vai se apagar. Vai estar lá, a queimar. Vai queimar. E por que vai seguir? Vai descer a glória. A fumaça vai cobrir tudo. Quanto mais o fogo estiver a arder, mais também a fumaça vai descer e vai aumentando. Você, quem já viu a queima do tutano do animal? Glória a Deus nas alturas. Quando se queimar o animal, aquela parte gordurosa do animal, o que acontece? Aquilo provoca uma fumaça. Quem já viu isso? Confirme aí. Glória a Deus nas alturas. Começa a queimar, vai ver que aquilo está aí. A Conceição já viu. Aquilo provoca uma fumaça. Tá aí o pastor Ronaldo confirma também. Aquela fumaça que começa a subir. Se você encostar muito, você começa a sentir as vistas, parece tá muito fumo, não sei o quê. É assim que acontece, glória a Deus nas alturas. Do que, né? Do porco, não é? Ai, obrigado, Formosa. Glória. Você não sabe por que eu estou a sorrir. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. E aquilo enche, glória a Deus. E é o que acontece, amém? É o que aconteceu nos dias de Salomão. O fogo desceu, queimou. É claro que a fumaça, a glória de Deus não foi aquela que veio do próprio animal, não sei o que, do fogo que consumiu o animal de forma literal ou fisicamente. Não, desceu mesmo literalmente, como eu disse, a glória do Senhor cobriu todo o tabernáculo, toda a casa. Aleluia. E claro, aquela fumaça também do animal se vai sentir. Sim, mas espiritualmente, quando o sacrifício desse, e nós somos o sacrifício, como eu já disse, nosso próprio corpo, num altar preparado que é o nosso coração diante do Senhor, porque o altar não é físico, você não vai se jogar no altar para ser imolado, até porque, glória a Deus, seria isso um sacrilégio, glória a Deus nas alturas, aleluia, porque Deus não aceita sacrifício de humanos, glória a Deus, sim, estou a dizer sacrifício humano físico, nesse caso, derramar sangue humano, porque é sacrifício, não tem nada a ver. Mas estou a dizer, dar a sua vida. Quando você dá a sua vida, quando você está a orar, está a jejuar, está a se consagrar, com o coração preparado diante do Senhor, o coração santo, puro, aberto, manso e humilde, você está a sacrificar. E depois o fogo desce. Quando o fogo descer, vai consumir o holocausto, o seu corpo vai ser abrasado pelo fogo do alto e vai estar em chama. Só que o fogo vai aumentando, enquanto mais você tiver a colocar aquela lenha na fogueira, o fogo vai aumentando, e depois o que acontece? A glória também vai descendo, e a glória vai aumentando também, glória a Deus, e enquanto o fogo vai aumentando, a glória também vai aumentando. Oh, aleluia, glória a Deus. Quando assustar, como aconteceu nos dias de Salomão, e que nós lemos, a casa toda ficou cheia da glória do Senhor Deus vivo. E os sacerdotes e os demais que viram aquilo prostraram-se inteiro e começaram a louvar ao Senhor vivo Deus. Começaram a adorar ao eterno Deus, porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Amém? Entendeu? Entenderam, não é? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Glória a Deus nas alturas. Veja, por exemplo, quando o próprio Salomão transportou a arca. Isso mesmo se deu mesmo nos mesmos dias. Glória a Deus nas alturas. Transportou a arca de lá até onde estava até o templo que ele tinha construído, do lugar que tinha construído.
Glória a Deus. Eles louvavam, tocavam, os levitas tocavam, cantavam, louvavam. Os sacerdotes, todos, quando assustaram, a casa toda ficou cheia da glória do Senhor. E eles não puderam se conter, porque quando a Shekinah de Deus desce de forma literal, aquilo é uma fumaça que cobre aquilo, e as pessoas não conseguem conter-se, nem os que estavam a tocar, nem os sacerdotes estavam a ministrar, nem nada. Todos prostraram-se. Glória a Deus nas alturas. E assim é o que acontece. Amém? A glória desce, e quando a glória desce, não há demônio, não há diabo. Tudo que é oposição é intoxicado. Nesse caso, glória a Deus, é desbaratado. Só mesmo para o fogo, quando já desce, consome tudo e todos que tentarem se opor, consome tudo. Por isso eu disse, não haverá glória se não houver fogo. E não haverá fogo se não houver quê? Sacrifício. E não haverá sacrifício, glória a Deus, que vai fazer descer fogo, se o sacrifício não for santo, não for puro. E isso não haverá sacrifício santo e puro se o altar também não for puro e santo. Aleluia. E o altar não será puro nem santo se não for reparado. Glória a Deus. Ou se não for levantado um altar. Glória a Deus. Porque na verdade já existe um altar dentro do coração de cada ser humano. Cada coração de um ser humano, cada alma é um altar. Só que é altar quebrado, altar destruído. Porque em Adão um altar a Deus, de adoração a Deus, foi quebrado, foi destruído. Por causa do pecado. Então o pecado faz com que o altar fique corrompido, fique destruído. E todo sacrifício que é feito por cima daquele altar corrompido, destruído, é um sacrifício que é imundo, que nunca, jamais será aceito diante do Senhor vivo Deus. Entenderam? Glória a Deus. Então todo sacrifício que é feito naquele altar é perder tempo em vão. Glória a Deus. Por isso, toda uma necessidade de se reparar muito antes o altar e depois começar a sacrificar. Aleluia. Esse sacrifício, já o disse, é a sua vida que você vai dar em oração, em jejum, em consagração plena, ao vivo e a sério, Deus. E quando você menos assustar, glória a Deus, as coisas já terão, aleluia, mudado. Ou seja, quando você assustar, a glória, aleluia, já estará presente, inundando sua vida. Glória a Deus. Amém. Muito bem. Que Deus abençoe a todos, rico e poderosamente. Deus abençoe mesmo a todos vocês. E aqui a palavra do Senhor vivo Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Agora você que está precisando de uma oração, por favor, levante a sua mão. E eu vou orar para você. Para você. Glória a Deus. Foi bom, não é? Ou não foi proveitoso? Sempre foi proveitoso. Sempre. Mas quando as pessoas perguntam como foi a reunião? A reunião foi uma benção. Agora cada reunião é uma reunião. Mas desde que se trata de Deus. E falou-se de Deus. E quando digo trata-se de Deus, falou-se de Deus. E o povo de Deus esteve reunido. Glória a Deus. Ou que estava a ministrar é de Deus. Então a reunião foi uma benção. Ainda que não tenha havido aquilo que talvez as pessoas quiseram ver como tal, uma benção é uma benção. Por que a reunião se torna uma benção? Porque Deus está presente. Porque se não houver Deus, por mais que haja aquilo, movimento de pompas e não sei o que, dancem, pulem, como na África, dança. Parece que Deus está no meio, mas não está. Quando digo na África, não penso que na África, lá nas Américas, não sei onde. Nas Américas, quando digo nas Américas, estou a falar América do Norte, América do Sul, América Latina. Vem ver também lá dançar aquelas músicas, os rocks, os que já hoje estão chamando de gospel, o movimento gospel dentro das igrejas é pular, aquele parece ser discotecas. Estão a pular, parece que Deus está aí, mas não há nada de Deus. Glória a Deus. Mas se Deus estiver no meio do povo,
Oh, aleluia. Então a reunião é uma bênção. Porque o Senhor é Espírito, e onde é o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Então, tenha isso em sua mente. Quer fogo, quer glória, busque o fogo. Quer fogo, sacrifique. Porque também, sem fogo é complicado, meus amados irmãos. Nessa terra, viver sem fogo de Deus na sua vida, você é um frio, ou até uns até já não são frios, mornos. E você se torna presa fácil de Satanás. O Satanás vai apanhar-lhe as patas. Que Satanás vai brincar com você como se fosse... Quando digo Satanás, estou a falar os demônios, diabo, não necessariamente o próprio Satanás. Os diabos, bruxos, até o bruxo vai vir brincar com você, vai fazer de você de que você é um rato e ele é o gato, que brinca com o rato. Não é? Vem, aperta no pescoço, vem, coloca a mão dele, a mão entra, sai de outro lado, vem, não pode. Onde há fogo ele vai conseguir fazer isso? Responde-me aí. Onde é fogo, vai fazer isso? Nem pensar, ele tem que fugir. Se ele tentar pôr a mão, quem quer ser queimado? E esse é um fogo puro. Não é falso fogo, não. Fogo puro que queima, que carboniza. Se você pudesse ver, meu amado irmão, minha amada irmã, quando você levanta as mãos e diz queima, queima. Agora, claro, quando diz queima, queima, tem que acreditar, porque se é só queima, que está dizendo, mas acreditar mesmo a queimar, não queima nada. Mas se você diz mesmo queima, 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 com fé, quebra, quebra, queima, queima, você nem pode imaginar o que acontece no mundo do Espírito. Você nem pode imaginar como os demônios são carbonizados. Se Deus pudesse abrir os seus olhos para você ver os diabos que são carbonizados, você ia dizer, afinal de contas, porque o ser humano quer ver. Mas não estou a ver nada, Deus não está operando, não sei o que. Creia somente e amanhã você verá. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Continue firme. Se você esperar, porque tem que ver já logo, para não sei o que. Você nem sabe quantos demônios você já mandou para o inferno. O abismo. Você nem sabe quantos demônios você já queimou. Se você pudesse ver os demônios, a cabeça dos demônios queimados, as costas dos demônios carbonizadas, as costas carbonizadas. Quando você está orando, eles gritam, para. E por isso eles atacam para você não orar, não jejuar, colocam jugo, fardo, colocam não sei o quê. Por isso você está fazendo, está a atrair o fogo. Se o fogo já está aceso, então você está fazendo o fogo aumentar. E quanto mais o fogo vai aumentando na sua vida, mais os demônios vão ficando distantes de você, mais o demônio vai ficando distante. Com maior fogo, maior distância, os demônios terão de você. Ficarão mais distantes. Menos fogo, mais próximos estarão. Sem fogo, se até menos fogo eles conseguem atingir, conseguem pôr uma calma. Esse fogo também eu posso ainda pôr a mão. Põe a mão e depois tira. Mas onde há um fogo ardente, do alto da cabeça você plano dos peitos. Porque a crente diz assim, a crente que o fogo só está lá no fundo, só ardente, tipo uma lâmpadazinha que está lá. Há uns que já tem um bocadinho nas mãos, uns é um pouquinho só na boca. Mas há uns já que não é só na boca, não é só nas mãos, é mesmo já todo o corpo. Do alto da cabeça você plano dos peitos. Quando ele está a andar, quando ele cospe, o cuspe que sai da boca dele é fogo. Quando ele pega num papel, quando ele pega o bruxo, quando vem assim um bruxo, por exemplo, inexperiente que ele abre, às vezes se calhar pouco, quando ele vê mais, ele está a pegar o papel, esse papel vai queimar. Ele fica assustado, mas vem assim, o papel não queima. Como isso é possível? Ele vai ver assim, pronto, é no espírito. Mas isso não acontece do nada. Como dizem os filósofos, não é nada, vem do nada. Não acontece nada, você tem que se esforçar. Não é como uma vida de rouba, só de pular e dançar, e não sei o que, comer e beber, e dormir, acordar. E dizer, Elias já está na terra. Sim, já está. Quanto a isso, não há dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Amém?
Deixa ela dizer, without shadow. Without doubt, without. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos, Augusta. O que estava a dizer? Sim, de Elias. Elias já está na terra. Quanto a isso, não há quê? Não há sombras de quê? Não há sombra de dúvidas. É mesmo isso, né? Glória a Deus, sombra de dúvidas, sim. Ou dúvidas, não sei o que, sombra de dúvidas, são sangue. Nenhuma sombra. Nenhuma de suas. Não é dúvida de sombra, né? Sombra de dúvida. Glória a Deus nas alturas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. É muito forte, não é? Sim. Sombra de dúvida, sim. Vou fazer confusão. Dúvida de sombra. É sombra de dúvida. Porque já aquilo é inverso, não é dúvida de sombra. Without a shadow of doubt. Glória a Deus nas alturas. Oh, aleluia. Louvado seja o Senhor do vivo. Muito bem, meus amados irmãos. Deus abençoe a todos. Desejo um ótimo domingo para todos. Glória a Deus. Um ótimo domingo. Glória a Deus. Eu tenho vocês no meu coração. Espero que também eu tenha um espaço, que eu tenha um lugar no coração de vocês. Eu creio que sim. Glória a Deus. E assim conectados no mesmo Espírito, na mesma fé, num só Deus, continuaremos a progredir, a avançar. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Porque verdadeiramente o tempo está cumprido. Porque Elias já está na terra, em sua terra, para restaurar todas as coisas. Aleluia. É restaurar todas as coisas. Você nunca pensou nisso, mas um dia vamos falar disso, tá? Quando chegarmos até essa parte, vamos falar com mais calma. É restaurar, quer dizer, sem exceção de nenhuma delas, todas as coisas, quer dizer. Eu acho que você já está construindo, já não até uma pequena noção. É todas as coisas. É lado político, é lado cultural, é lado não sei como, econômico, é lado educacional, é lado não sei de onde. É restaurar, é lado espiritual, que é a igreja, é restaurar todas as coisas. Por isso a guerra tem sido intensiva, porque o diabo também está dizendo, não vai restaurar todas as coisas. Mas como Deus é Deus, e Deus não falha, e Deus é Deus, e não perde batalha, o seu propósito não falha, vai acontecer. Amém? Agora você que está com uma dor, com alguma situação, levante suas mãos e diga, Elias já está na sua terra. Diga isso. Elias já está na sua terra. Segunda vez. Terceira vez. Elias já está na sua terra. Receba a sua cura. Receba a libertação. Toda dor, toda maldição, toda praga, bruxaria. Receba a cura. Receba o alívio. Amém. Agora